Pessoal, obrigado aí. Bom dia, boa tarde, aliás. É um prazer recebê-los novamente por aqui. É um prazer voltar. Faz algum tempo que a gente já não faz um webinar, mas é um prazer voltar com o Henrique. O Henrique é um cara que conhece muito sobre gerenciamento de resíduos. É um cara que trabalha muito. Digo até, já falei para ele, acho que mais que trabalho é uma missão que ele cumpre. Essa questão de resíduos é muito importante dentro, sobretudo da cadeia da construção civil. Hoje vai ser um bate-papo bem aberto. Aproveitem, o Henrique é um cara que conhece demais sobre isso. A gente vai bater um papo também sobre a questão da qualidade. Afinal de contas, o melhor resíduo é aquele que não é gerado, mas, obviamente, a gente sempre gera alguma coisa dos nossos processos industriais, produtivos, etc. Então, é um prazer. Como eu falei, se você tiver algum problema na tua conexão, basta voltar para cá, pelo link que foi enviado pelo e-mail. Se a gente tiver algum problema, eu peço um pouco de paciência para que a gente volte, ao tempo da gente voltar, clicar novamente, entrar na sala aqui de controle, enfim, mas vai dar tudo certo. No final, esse webinar fica gravado, e aí você também pode curtir um pouco, talvez você não consiga ver, etc. Tá bom? Bom, deixa eu chamar agora o Henrique também. Henrique, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Edmilson. É um prazer estar aqui com você e estamos ansiosos para conversar com o pessoal, para falar um pouco de gerenciamento de resíduos e falar um pouco sobre processo de gestão de qualidade. Legal. Bom, para quem não conhece aqui a Q2 é uma consultoria de processos de qualidade voltada exclusivamente para a construção civil. A gente já atua há algum tempo aí com PVQ-PH, melhoria de processo produtivo na construção, norma de desempenho, entre outras coisas. O que a gente vem trazer hoje, eu já vou até trocar a telinha aqui para a gente bater um papo da apresentação. Aqui um pouco da gente já se apresentou, né? O conteúdo desse webinar, ele vai trazer, desse início, a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade na construção civil. Isso vem ao encontro do que eu já estava falando, no sentido de o melhor resíduo é aquele que a gente não gera, né? E, infelizmente, um pouco da geração, pouco não, diria que até muito, da geração de resíduo no canteiro, ela vem não tanto por ser intrínseca ao processo, mas muito porque, muitas vezes, a gente não planeja direito, a gente acaba boicotando o próprio processo, e, naturalmente, nossa quantidade de falha pode ser maior, etc., e, naturalmente, a gente pode gerar mais resíduos. Depois a gente fala sobre um pouquinho da sustentabilidade, já dessa visão do novo PVQ-PH. Para quem não conhece o PVQ-PH, é a principal norma de gestão associada à construção civil. Ela teve uma revisão há pouco, e ela trouxe a sustentabilidade como algo muito estratégico dentro dela, mudando um pouquinho o conceito que a gente tinha antes sobre esse item dentro da normalização prevista para o PVQ-PH. Depois a gente bate um papo longo aí com o Henrique. A gente vai tirar as principais dúvidas sobre o gerenciamento de resíduos. Então, a gente já tem algumas dúvidas separadas por aqui, mas mais adiante a gente vai também pegar dúvidas que vocês tenham. Depois, a gente parte para uma última etapa aí de conclusão e agradecimento, que é sempre importante. Beleza? Então, vamos lá, vou até compartilhar minha tela aí com vocês, para a gente já poder bater esse papo. Bom, vamos lá. Falando sobre produtividade na construção civil, daqui a pouco a gente já passa para o Henrique, e ele vai continuar nessa conversa também. Algumas consultorias fizeram alguns estudos sobre produtividade na construção civil, e elas elencaram 7 itens que eles chamam de alavancas de produtividade. Na verdade, são 7 itens onde a gente conseguiria aumentar a nossa eficiência dentro do processo executivo de empreendimentos, e, naturalmente, em alguns casos, a partir daí, diminuir também a geração de resíduos a partir de deficiências de trabalho, a partir da compra de material errado,
e uma série de outras coisas, tá? Então, aqui é só um gráfico, é só uma tela resumida disso. Depois, nas comunicações pós-webinar, a gente manda um material um pouco mais detalhado sobre essas 7 alavancas de produtividade, mas vamos lá. A primeira é planejamento da execução de empreendimentos. Então, não é muito segredo para todo mundo que a gente é muito deficitário em planejar. Então, embora na grande maioria das vezes a gente trabalhe com métodos executivos já conhecidos, com uma equipe que quase sempre já vem de outros empreendimentos, com materiais que não tem nenhum tipo de inovação, são materiais já bem utilizados, inclusive utilizados pela empresa durante várias vezes, a gente ainda peca muito em planejar, a gente ainda tem muitas falhas de planejamento, e isso naturalmente resulta em diversos problemas ao longo da obra. Não só no atraso, que naturalmente a falha de planejamento acaba sendo uma causa de vários atrasos que a gente vê por aí, mas também na compra de materiais, na contratação de equipes, na especificação de materiais ou na especificação de serviços. Então, grande parte dos problemas que a gente tem hoje dentro de uma obra vem de um processo de planejamento que não é detalhado, que não é discutido, em que as etapas elas não são bem definidas quando elas têm que ocorrer ou não, e muitas vezes essa falha, essa ausência desse planejamento faz com que situações como algumas que eu já peguei em obras, que, por exemplo, eu tenho uma atividade que ela é feita, mas a atividade subsequente a ela, a atividade que vem depois dela, acaba sujando ou quebrando itens que foram já implantados na obra. Ou seja, alguém não pensou assim, poxa, peraí, se eu não inverter essa realização, um serviço vai atrapalhar o outro. E aí, provavelmente, eu vou ter quebra, provavelmente eu vou ter, no mínimo, sujeira que eu vou ter que limpar, enfim. Então, esse é o tipo de situação que, naturalmente, acontece quando eu não percebo bem o que eu tenho que fazer na obra, em que etapa que eu tenho que fazer. Lembrando que o processo de planejamento, naturalmente, a gestão que está lá dentro do canteiro de obras, ela pode auxiliar com algum detalhe, mas a obra ela tem que produzir. Então, esse processo de planejamento ele tem que vir mastigado, ele tem que vir basicamente pronto para quem está lá na linha de execução, ele pegue aquilo e execute e faça pequenas adaptações só, porque naturalmente isso acontece. Outro ponto é a adoção de métodos de gestão. A gente ainda é muito refém de papel, a gente ainda é muito refém de planilhas, a gente ainda é muito refém de uma série de coisas que nos dá, no mínimo, nos atrasa, sendo bem sincero. Né? Alguns podem falar, mas eu uso papel, eu uso planilha, e eu nunca tive problema com auditorias, por exemplo, quem é certificado ou quem acaba recebendo algum tipo de fiscalização dentro da obra, dentro da empresa. Mas a verdade é que o papel, ele é estático, né? A informação que está lá, até ela virar algo para te dar inteligência na tomada de decisão, ela demora muito. Então, a gente pode falar em duas frentes. Primeiro, o baixo uso da tecnologia para nos ajudar na execução do nosso empreendimento e dar velocidade na nossa tomada de decisão. E também, por outro lado, e aí eu não estou falando só de tecnologia, muitas vezes a gente faz do jeito que dá os processos. Né? Tem que entregar, tem que acabar isso, tem medição da caixa, ou do banco que financia a obra, então a gente tem que fazer isso do dia para a noite, porque senão não vai ser medido, depois a gente desmancha e faz de novo, enfim. Você tem uma série de situações onde, às vezes, o processo também não está bem definido. O controle desse processo não está bem definido. Então, a gente não tem indicadores, a gente não tem responsabilidades muito claras, não é incomum nós pegarmos situações em que, não, mas eu pedi para o fulano fazer tal coisa, não, mas isso não é responsabilidade minha, é do ciclano. E, às vezes, a gente quer achar o dono do processo ali e não acha o dono do processo. Então, essa questão da adoção dos métodos de gestão, por um lado,
vem da deficiência, também associado ao planejamento, a gente não definir processos muito claros, com responsabilidades, com os recursos necessários, e, por outro lado, também vem da gente ainda, no pleno momento que a gente está, insistir em, muitas vezes, só fazer a coisa no papel, e isso não dá inteligência, não dá velocidade para a nossa tomada de decisão, e isso é importante para qualquer processo que queira ser eficiente. A modernização e utilização de equipamentos. Às vezes a gente peca, a gente poderia utilizar um equipamento um pouco melhor, um equipamento mais moderno, um equipamento que daria mais produtividade. A gente, quando vai em feiras, né, do setor, a gente fica empolgado ali com o que encontra lá, fica imaginando como isso facilitaria a nossa vida na obra, etc. Mas a verdade é que da feira até chegar no teu canteiro de obras, demora muito para chegar, e quando chega, né? Muitas vezes isso vai porque, naturalmente, toda a equipe da empresa está muito afogada com atividades, uma série de coisas, e se para pouco para pensar em formas melhores de se fazer as coisas. Em alguns lugares, já vi alguns argumentarem que às vezes a coisa esbarra no preço, e aí eu não vou duvidar, em algumas situações, talvez a adoção de uma tecnologia melhor para os equipamentos mais eficientes, equipamentos mais modernos, ela pode sim esbarrar com o custo, né? Sobretudo em locais onde o custo da mão de obra é baixo, então naturalmente fica mais difícil você colocar qualquer coisa nova e viabilizar. Mas em outras situações não, em outras situações quase sempre falta um pouco mais de informação para a pessoa perceber que, opa, peraí, isso aqui não vai encarecer, isso aqui pode, às vezes, empatar o jogo ali em relação à situação atual que a empresa vive, ou em alguns casos pode até ser um pouco mais caro, só que se você pegar outras situações, por exemplo, geralmente equipamentos mais modernos também evitam acidentes de trabalho, ou consomem menos energia, e outras situações que a gente pode ter desses equipamentos. Então, naturalmente, às vezes ficando um pouquinho mais caro, ainda viabiliza por outros benefícios que são gerados dentro do canteiro de obra. Eu penso que todos vocês que estão aqui hoje, um ponto importante para vocês é tentar convencer, sim, os decisores de destinar um pouco de tempo para pesquisar um pouco mais sobre esses equipamentos, chamar os fornecedores desses equipamentos para conversar, entender o que realmente essas tecnologias novas, mais modernas, podem fazer dentro do canteiro de obras, porque dessa forma você vai se catequizando, vai catequizando sua equipe ali interna, e talvez um empreendimento novo, isso possa ser abordado, possa ser adquirido. Enfim, é a forma mais rápida de você trazer algo que você viu, que é bacana, para uma situação mais real na sua empresa. Tá? Métodos construtivos eficientes. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de materiais, aquele concreto que é autocurativo, a gente já viu algumas matérias aí na TV, e outros materiais que priorizam a eficiência na hora da realização do trabalho. Né? Quantos materiais que a gente não tem dentro do canteiro de obras, que ele é até barato, né? ele é usado porque ele é barato, mas, no final das contas, ele ou gera muito desperdício, como é o caso, por exemplo, do gesso. O gesso é um material extremamente barato e que gera muito resíduo, é um resíduo que, inclusive, tem que ser tratado um pouquinho diferente. Daqui a pouco o Henrique fala com a gente sobre isso. E, às vezes, não é tão eficiente quanto o outro. Mas você fala, poxa, mas eu já fiz uma análise aqui, o preço não chega do outro material, embora o outro material tenha uma trabalhabilidade melhor, embora o outro material gere menos resíduo, enfim. De novo, a adoção de materiais novos numa obra também passa por você fazer realmente um pente fino nesses custos, avaliar quanto eu perco desse material, avaliar quanto me custa todo o custo com a destinação dos resíduos, avaliar
a mão de obra empregada a quantidade de mão de obra empregada nesses processos, para avaliar realmente se o material ou outro pode não ser interessante para você aí, né? Em alguns casos, pode ser que o material realmente fique um pouco mais caro também. No entanto, às vezes, a velocidade com que ele te dá de execução do empreendimento, a diminuição do teu risco ambiental, por exemplo, já que a gente está falando de gerenciamento de resíduos, a diminuição do seu risco ambiental por gerar menos resíduo, né? Tudo isso, se colocado no papel, tem um valor. A gente tem que chegar nesse valor, tá? Outro ponto que ainda eu considero um gap muito grande dentro da construção é projeto, né? Informação de projeto. A gente, com certeza, não é, digamos, não é notícia nova para ninguém, né? Em que a obra, ela reclama muito de falta de informação do projeto, ou seja, eu estou definindo um produto, o projeto serve para isso, para definir todas as características de um produto, e aí, no final das contas, eu tenho um projeto que não fala sobre essas características. E aí, na ânsia de resolver, muitas vezes a obra vai por ela mesma e acaba cometendo erros, acaba cometendo falhas. Aqui eu não estou para defender um lado ou outro, obviamente, mas existe sim uma deficiência de projetos que vão sem notas adequadas para que seja interpretado aquele desenho de maneira adequada, projetos que não apresentam de maneira muito clara a especificação de determinados tipos de materiais e até equipamentos que precisam ser utilizados. Enfim, N deficiências de projeto que acabam gerando problemas na hora da execução do empreendimento. Aqui, hoje você já tem uma tendência grande aí com o BIM. O BIM, ele aos poucos está chegando. Antes a gente via ele dentro de um cenário muito mais de grandes empresas, grandes escritórios de projeto, etc. Hoje já não é mais assim, hoje você já tem pequenas empresas que já começaram a utilizar o BIM como uma ferramenta ali para eles. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente, a empresa dele tem 3 meses, é uma pequena empresa, e ele já está adotando algumas suítes ali do BIM como algo associado à execução da obra. Então, ou seja, isso vem chegando, é importante ter todo esse controle, é importante saber realmente o que o produto é, né? E qualquer falha nessa informação vai gerar, em alguns casos, apenas uma dúvida em que vai ser sanado, mas se perde tempo. Em outros casos, como esse que eu citei, às vezes a obra, na ânsia de fazer, ela faz do jeito que ela acha que tem que ser feito, e no final estava errado, e tem que retrabalhar tudo aquilo, tem que refazer tudo aquilo, e aí, naturalmente, além de perder tempo, você gera resíduos, enfim, uma série de coisas associadas à questão do projeto. E, por fim, ali, a qualificação de mão de obra. Não é novidade para ninguém, naturalmente, a mão de obra da construção civil ela é pouco qualificada ainda, então, insistir muito dentro do teu planejamento que essa mão de obra, seja ela própria, seja ela de terceiros, seja ela qual for, ela seja qualificada, e ela seja continuamente qualificada. A gente, às vezes, eu sei que às vezes a gente fica meio cansado de treinar, isso é normal, porque treinar é um processo que tem que ser repetitivo, e muitas vezes o nível de conhecimento das pessoas, naturalmente, ele é diferente, né, para cada um. Então, às vezes, alguns vão entender de bate-pronto e outros vão demorar um pouco mais. Então, a gente tem que insistir, a gente tem que qualificar essa mão de obra, porque ela vem cheia de vícios, muitas vezes. Esses vícios, eles também geram problemas durante a execução, também geram necessidade de retrabalho, também geram resíduos, enfim. Então, junto com o pessoal de RH, ou mesmo que tua empresa não tenha uma área de RH específica, para um pouco, pensa como essa qualificação vai acontecer ao longo da obra. Pensa em que momento eu preciso realmente trabalhar conceitos mais importantes. Porque tem isso, às vezes a gente se preocupa em treinar o todo. Eu pego lá, o cara vai realizar, sei lá, um serviço de execução de alvenaria. E aí eu quero explicar para o cara até o que é bloco, e o cara já sabe o que é bloco, né? Então, muitas vezes, eu tenho que perceber o que o meu processo fala. Meu processo, se ele está bem monitorado, se ele está me dando informações, porque eu
faço inspeções, sei onde o pessoal erra, muitas vezes eu tenho que pegar o treinamento e falar, bom, peraí, eu vou treinar onde o pessoal erra. O pessoal está errando muito nesse ponto aqui na execução de jornalismo. Então, ok, então vamos treinar eles nisso. Pode ser que daqui a algum tempo ele erre em outra coisa, e aí você faz isso. Mas qualificar a mão de obra e fazer com que essa qualificação, a partir de treinamentos, a partir de outras técnicas ali, ela seja focada em resolver o problema, é essencial. Eu sei que muitas vezes quem não tem uma área de RH, que possa pensar de maneira mais ampla sobre isso, pode se embananar um pouco, etc. Mas tenta fazer de maneira diferente. Não só treinar por treinar, porque tem que atender a norma, que isso pode ter algum efeito? Pode. Mas de maneira prática, vai demorar muito para você ter o benefício disso, fazendo, né, dessa maneira um pouco mais robotizada, vamos colocar assim. Tá? Falando um pouquinho de sustentabilidade, aí agora já saindo um pouco da questão da produtividade e entrando na questão ambiental, quase todos vocês sabem que o PBQPH foi atualizado agora no mês de junho. A gente, inclusive, na semana que vem, a gente tem um outro webinar que a gente vai falar só sobre essas mudanças, mas, de maneira geral, eu trouxe para cá um pouco do que mudou em relação à sustentabilidade. A primeira coisa, e para mim a mais importante, a sustentabilidade, ela virou um tópico que tem que ser abordado dentro da política da qualidade. Então, quem já estava acostumado lá com a certificação PBQPH, você tinha a política da qualidade, que é uma intenção mais estratégica dentro da organização, você tinha lá a obrigação da política da qualidade de falar sobre satisfação do cliente, sobre melhoria contínua, sobre uma série de outras coisas, né? Agora, além de tudo isso, você tem que falar e tem que ter um comprometimento da empresa com a sustentabilidade no canteiro de obras. Ou seja, por mais que parece ser um joguinho só de palavra, legal, vamos colocar isso na política. Quando eu jogo isso para a política, a importância da política no sistema de gestão da qualidade, ela é muito ampla. Ela denota melhorias que precisam acontecer. Então, a diferença fundamental do que era o PBQPH de 2016, né, para esse agora de 2018, é que em 2016 se falava já da sustentabilidade, mas se falava mais como, se colocava inclusive lá os indicadores de sustentabilidade para medir, e isso meio que morria ali, né? Ou seja, a maior parte das auditorias, vocês com certeza tiveram essa experiência, a maior parte das auditorias, a auditoria lá, perguntava se você tinha um indicador de sustentabilidade, você mostrava e tudo bem, vida que segue. Mas não existia nenhuma discussão um pouco mais ampla, claro que provavelmente temos exceções, mas de maneira geral não existia uma discussão muito mais ampla sobre como estrategicamente a gente está pensando no nosso canteiro de obra para ser mais sustentável, a gente está pensando no nosso produto para ser mais sustentável. Então isso é um fator muito relevante. A definição dos objetivos da sustentabilidade para o empreendimento continua, vocês vão ver lá só que diminuiu, né? Antes a gente tinha 6 indicadores, hoje a gente tem 3 indicadores, mas a própria norma fala que você pode medir outros indicadores que sejam mais relevantes para vocês. Provavelmente o Henrique vai falar um pouco disso também na parte dele. A elaboração do PGRCC, em alinhamento tanto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto com o CONAMA 307. Embora isso já era meio que interpretado dessa maneira, dessa vez a norma deixou, a gente brinca que ela desenhou, né, para todo mundo entender que era por aí que a coisa tinha que ser feita. E também, uma coisa que não se falava-se antes, que embora algumas pessoas já faziam, mas a norma deixou mais claro, no momento que eu estou planejando o meu canteiro de obras, além de planejar toda a questão de movimentação das pessoas, equipamentos, locais de armazenamento de material, etc., também pensar de maneira bem planejada sobre onde e como eu vou armazenar os resíduos que vão ser produzidos pelo meu canteiro de obra. Naturalmente, isso conversa em eu entender quais resíduos serão gerados, entender como eu vou trabalhar, como eu vou destinar esses resíduos ao longo da minha execução do empreendimento, para que isso se reflita no meu canteiro de obras. Agora, eu vou chamar o Henrique, eu acho que é um ponto importante para entrar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Ele vai, obviamente, aprofundar essa questão do gerenciamento com vocês. Henrique, tudo bem aí, cara? Vamos lá? Oi, Edmilson, vamos sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto tão importante e que a gente está envolvido há tanto tempo. Reservei uns 20 a 30 minutos para poder falar um pouco sobre o gerenciamento de resíduos de forma geral, fazendo um apanhado geral, um alinhamento, para que a gente consiga alinhar todas as pessoas, todo mundo que está participando, com os principais conceitos, os principais princípios relacionados com o gerenciamento de resíduos. E aí depois a gente entra para a parte das perguntas. Como o Edmilson falou, a gente selecionou algumas perguntas que são dúvidas recorrentes com os nossos clientes, e aí depois a gente abre para todo mundo questionar e a gente levantar mais algumas hipóteses que talvez a gente não tenha abordado. Bom, inicialmente eu sempre gosto de levar uma reflexão para as pessoas, por que de fato a gente deve gerenciar resíduos, por que esse tema é tão importante. E aqui a gente elenca 4 pontos principais, que é a base de se gerenciar resíduos. Primeiro, porque é uma exigência legal, as leis estão ficando cada vez mais rigorosas, e já vem ocorrendo casos de fiscalização, em vários municípios já sendo bem rigorosa e bem direta com essa questão. Segundo, porque certificações estão cada vez mais também buscando isso. O PBQP é um grande exemplo disso. O gerenciamento de resíduos foi avançando, foi evoluindo ao longo do tempo, e hoje a gente tem uma norma que trata de forma bem direta e bem objetiva o gerenciamento de resíduos. O que antes era algo básico, algo superficial, hoje já está bem direto, cita a elaboração do PGRCC, cita os objetivos de forma estratégica na empresa, então é algo que tem amadurecido muito. Uma outra questão importante também da gente gerenciar resíduo é a questão do impacto ambiental. Muitas empresas estão de fato preocupadas com isso, de trabalhar a sua imagem no mercado. Hoje, com o mercado cada vez mais concorrido, isso é realmente importante. E uma coisa que iguala todo mundo, independente de tamanho de construtora, tipo de empreendimento, é a questão de buscar sempre a redução de custo e perda. E o resíduo está muito relacionado com isso. Como o Edmilson falou, a gente tem uma geração de resíduo bem considerável, e isso sempre vai estar relacionado a custo e perda. Mas por que a gente deve tratar com especial atenção do resíduo da construção civil? Então aqui a gente tem alguns exemplos, algumas imagens que representam muito bem essa situação, que são construções ainda no Brasil muito arcaicas, com tecnologias ainda muito atrasadas e processos igualmente muito atrasados. E associados também a deposições clandestinas, a processos equivocados. Então aqui eu elenquei 4 pontos principais que a gente deve de fato preocupar com o resíduo da construção civil. Primeiro, o que a gente já citou, que ele tem um alto índice de geração. Hoje estudos mostram que o resíduo da construção civil responde a 2/3 aproximadamente do resíduo sólido urbano, né, dos municípios. O índice de desperdício é altíssimo, então a gente tem, como eu falei, processos muito arcaicos e muito atrasados, e isso acaba gerando um desperdício que não precisaria, não deveria ser gerado. Associado a isso, a gente tem, infelizmente, no Brasil, índices irrisórios de reaproveitamento e reciclagem desse resíduo. Alguns estudos mostram que o resíduo gerado da construção civil é, em sua grande maioria, reciclável, passível de reciclagem. Isso pode chegar até 97%. E, infelizmente, os índices de reciclagem são, de fato, muito baixos. E aí, para concluir tudo isso, associar a nossa responsabilidade em todo esse processo, é que existem ocorrências alarmantes de deposição clandestina em todos os municípios, em principais municípios do país. Então, aqui eu trouxe um exemplo de BH, de 5 anos atrás, para vocês verem que o problema é bem recorrente, não é um problema de agora. Belo Horizonte, em 2003, recolheu mais de quase 110 mil toneladas de resíduo. Isso representou cerca de 12% de todo o resíduo da cidade, foi disposto na rua de forma irregular, e a prefeitura teve que arcar com isso.
Vocês terem uma ideia, Belo Horizonte hoje monitora cerca de 1.000 pontos de deposição clandestina. São pontos que são limpos constantemente e ocorre de novo a deposição clandestina. São Paulo chega a 3.000 pontos. Bom, quando a gente trata dos princípios básicos do gerenciamento de resíduos, por que de fato, qual que é a base de fato desse gerenciamento de resíduos, ocorre uma discussão bem interessante sobre gestão e gerenciamento de resíduos. O que é gestão e o que é gerenciamento de resíduos? Se a gente for no dicionário, a gente vai ver que as palavras são sinônimos, não tem nenhuma diferença. Mas se a gente for na Política Nacional de Resíduos, a Lei 12.305, a gente vai ver que gestão, a gente está falando mais de política pública. A gente está falando de definições de procedimentos que o município regramentos que o município vai seguir. Já gerenciamento, a gente está falando da parte operacional, da geração, do transporte, da destinação. Então, consequentemente, quando a gente está falando da obra, a gente está falando de gerenciamento e não de gestão. E sempre que a gente falar de gerenciamento de resíduos, a gente vai tratar o princípio dos 3 R's. Essa é uma base principal e ela deve ser focada em todos os pontos que a gente tratar no gerenciamento de resíduos. Primeiro, a redução. Então, é sempre mais importante reduzir a geração, gerar menos resíduo. Como o Edmilson falou, é uma frase que a gente carrega já há algum tempo, que resíduo bom é resíduo que não existe, que não foi gerado. E, infelizmente, a gente não vai conseguir não gerar resíduo. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar muito com a redução. Então, quando a gente troca o processo produtivo da parede de concreto, da alvenaria estrutural para a parede de concreto, eu estou reduzindo muito a geração de resíduos. A gente fez um estudo comparativo e obras em parede de concreto geram cerca de 25% do resíduo gerado em uma obra de alvenaria estrutural. Bom, feito isso, atuei das melhores formas, com as melhores alternativas para reduzir a geração. Então eu vou passar para redução, ou melhor, para reutilização. O que na obra eu consigo reutilizar? Para que eu não descarte esse material, não destine ele. Eu consigo reutilizar a madeira, eu consigo fazer uma reutilização, por exemplo, do plástico ou do saco de cimento? Ok. No terceiro ponto, um ponto também importante, mas num nível de escala, de hierarquia, menos importante que a redução e a reutilização, eu falo da reciclagem. Então, eu vou destinar normalmente para uma área externa que vai reciclar esse resíduo. Em alguns casos, eu consigo reciclar o resíduo gerado na obra, na própria obra, como, por exemplo, o resíduo de concreto ou cerâmico. Eu posso triturar ele, transformar ele em um agregado novamente, produzir um concreto, então eu tenho o ciclo da reciclagem na própria obra. Mas, normalmente, eu vou destinar esse resíduo de forma externa para ser reciclado em uma área receptora. Quando a gente fala de resíduo da construção civil, também gera uma confusão tremenda. E aí, quando a gente implanta o processo de gestão de qualidade, de gerenciamento de resíduos, isso começa a ficar mais claro. Mas, de forma geral, a construção civil ainda tem essa confusão muito grande. Porque resíduo da construção civil não é entulho. Resíduo da construção civil é resíduo da construção civil. E aí, quando a gente vai no dicionário, novamente, se a gente pegar a palavra entulho, a gente vai ver que o entulho, né, o resíduo lá definido pelo dicionário, são todos os resíduos: papel, plástico, concreto, cerâmico, madeira. Mas quando a gente vai na CONAMA 307, na Política Nacional de Resíduos, ou nas leis municipais específicas do tema, a gente vai ver que o resíduo é separado. Cada resíduo tem sua nomenclatura e sua classe. Então, a CONAMA 307, com as suas alterações que vieram posteriormente a 2002, a gente tem uma classificação em 4 classes. Primeiro, a classe A, que são os resíduos provenientes de materiais cerâmicos, cimentícios e o solo. A gente tem também os resíduos classe B, que são os resíduos recicláveis, de forma tradicional, não? Então tem o plástico, o papel, o metal. A madeira e o gesso também entram nessa classe, porque também são recicláveis. A classe C, a gente tem os resíduos que não são recicláveis, porque não se foi desenvolvido ainda um processo economicamente viável para que se ocorra isso. Então, o saco de cimento, em alguns casos, é não reciclável. Tem alguns casos para reutilização,
para artesanato, uma reciclagem mais artesanal, é considerado reciclagem, mas normalmente ele é considerado como classe C. Então a gente tem também bota de couro, tela fachadeira, a fibra de nylon, são todos materiais não recicláveis. E a gente tem, por fim, os resíduos da classe D, que são os resíduos perigosos, que basicamente são os produtos químicos, que aí são os resíduos que têm inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Basicamente os produtos químicos, tinta, solvente, óleo, cola e por aí vai. E também os resíduos que têm amianto e até resíduo hospitalar, se for o caso de ser gerado esse resíduo na obra. E a gente tem também um resíduo que às vezes faz confusão, que é o resíduo tipo domiciliar, né, que é gerado pelos próprios trabalhadores. Então, parte desse resíduo vai ser classe B, parte vai ser classe C. Um de saúde, por exemplo, se for gerado, vai ser considerado como classe D. Então, é importante a gente separar também esse resíduo. Bom, quando a gente fala de exigências legais e normativas, para dar bastante ênfase nisso, é importante a gente destacar. Primeiro, a CONAMA 307. Essa é a principal referência. Se a gente quer fazer um bom gerenciamento de resíduos, quer seguir uma boa referência, tem que recorrer a 307 e as suas alterações. Então, a gente tem a 348, a 341. Ela está bem detalhada, uma leitura detalhada dela, contenção, é muito válida. Eu sempre brinco aqui que ela é uma referência nossa constante, então a gente está sempre lendo. Alguns artigos a gente até sabe de cabeça, porque sempre a gente está recorrendo a ela. Uma outra referência importante, apesar de não dar muito ênfase especificamente ao resíduo da construção civil, é a Política Nacional de Resíduos, que é a Lei 12.305. Lá ela é muito clara em falar que é considerado resíduos especiais, né, resíduos que devem ter uma tratativa especial, o resíduo da construção civil. E aí lá ela fala também da obrigatoriedade do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil para os geradores, que no caso são as construtoras. Igualmente, a CONAMA 307 fala. E a política nacional, ela cita também um ponto importante, que é a obrigatoriedade do município em fazer um plano de gestão de resíduo, para dar o regramento e como que isso vai ser tratado no município. E aí é um ponto interessante da gente citar nisso, que apesar do município ter a responsabilidade dele de definir os processos de gestão, o município não é obrigado a dar estrutura física, áreas receptoras, processos para que o grande gerador, a grande obra, o gerador de construção civil, que é um resíduo especial, destine o seu resíduo. Isso é responsabilidade do gerador. Isso é muito claro na CONAMA 307 e na Política 9.000, na Política Nacional de Resíduos. Bom, quando a gente entra nas certificações, a gente tem a ISO 9.000, a ISO 14.000, tanto de gestão de qualidade quanto de gestão ambiental, e o PBQP, que o Edmilson detalhou bastante. E a gente tem outras certificações também muito importantes, que estão mais relacionadas a construções sustentáveis, que naturalmente exigem também o gerenciamento de resíduos. O Aqua, o LEED ou o Casa Azul, e alguns outros, como Belo Horizonte, por exemplo, tem um municipal. Bom, aqui reforçando o que eu falei lá na CONAMA 307, considerando que os geradores de resíduo da construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos de suas atividades. E ele evidencia o tripé da sustentabilidade, considerando que a gestão integrada de resíduos deverá propiciar benefícios de ordem social, econômica, ambiental. E aqui está um ponto muito importante quando a gente vai tratar do gerenciamento de resíduos na obra. As soluções têm que ser práticas, elas têm que gerar resultados. E aí, desde o começo, a gente tem trabalhado, a gente está batalhando para que isso seja, de fato, gerador de resultado para a obra. Porque a gente via muitos planos de gerenciamento de resíduos muito fictícios, algo muito teórico e pouco prático. Então, a gente sempre busca trabalhar com planos práticos que vão, de fato, gerar resultado para a obra. Bom, aqui eu trago mais uma importante reflexão, depois de passar por esse basamento, né, esse nivelamento dos conceitos básicos, uma reflexão muito importante, que todo mundo deve levar e deve trabalhar isso constantemente.
qual que é o impacto, tanto em se tratando de custo e risco, da geração de resíduo na construtora. A geração de resíduo está sendo tão grande que está impactando o meu custo da minha obra. Eu estou com um processo de registro e controle tão falho que eu estou correndo risco numa fiscalização ou numa auditoria. Então isso é muito importante. É muito importante a gente considerar o resíduo, a geração de resíduo, um indicador relacionado à geração de resíduo, como um indicador do processo de decisão da empresa. E sempre lembrar, resíduo sempre vai ser perda, vai ser desperdício, prejuízo. A gente nunca pode esquecer isso. Sempre que eu gerei um resíduo, eu estou perdendo. E eu sempre tenho que batalhar para reduzir essa geração. Bom, quando eu falo do processo completo do gerenciamento de resíduo, a gente sempre trabalha baseado no ciclo do PDCA. Não adianta nada a gente definir um processo, fazer um plano de gerenciamento de resíduos. Então aqui, o plano de gerenciamento de resíduo da construção civil. Não adianta nada a gente fazer um bom plano, mas não implantar. Igualmente, não adianta a gente implantar se a gente não acompanhar e fazer as correções que devem ser feitas. Porque a gente sabe, quem trabalha com obra sabe disso, a obra é muito dinâmica, o planejamento muda, então a gente tem que sempre fazer um bom plano, implantar e acompanhar. E esse ciclo vai sempre girar. E a educação ambiental, o treinamento da equipe, o envolvimento de todos os funcionários tem sempre que ser o coração desse processo, a base principal desse processo. Porque se a gente não tiver pessoas envolvidas, bem relacionadas, imbuídas, de fato, envolvidas com o processo, não vai acontecer. E uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, no gerenciamento de resíduos, como qualquer coisa na vida, todo mundo tem sua importância. Não adianta nada a gente achar que só o ajudante vai resolver o gerenciamento de resíduos ou só o engenheiro vai resolver o gerenciamento de resíduos. Não. O processo é um processo que envolve todo mundo. Desde o gerenciamento de resíduo, desde o ajudante do ajudante até o nível mais alto, o nível de gestão. E aqui eu gosto também de reforçar, durante todo esse processo do plano, da implantação e do gerenciamento de resíduos, nunca se esquecer do princípio dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Bom, aqui eu detalhei alguns pontos principais, assim, que são pontos cruciais, os fatores que limitam, de fato, o gerenciamento de resíduos, que são entraves, que devem ser destacados, que merecem atenção. E aí eu estou destacando aqui algumas fotos para que a gente consiga ilustrar melhor e que vocês consigam enxergar melhor o que eu estou falando. Primeiro ponto é a segregação do resíduo na fonte. Não adianta nada a gente achar que o resíduo vai ser separado depois da geração. Não, resíduo é separado na fonte, quando foi gerado. Se eu misturei um resíduo para depois separar ele, eu vou ter um retrabalho. E retrabalho nunca é bom. E a organização da obra está muito relacionada a isso também. Então aqui eu vejo fotos que não teve segregação na fonte e fotos com segregação na fonte. Então eu vejo uma imagem, uma clareza muito melhor e a qualidade do empreendimento naturalmente vai ficar melhor. Outro ponto também importante é a limpeza e organização. Isso tem que ser algo que vai estar intrínseco, que vai estar recorrente na equipe. Todo mundo vai estar imbuído com isso. Não adianta a gente achar que só uma equipe de limpeza vai ficar envolvida com a limpeza e a organização, que não vai funcionar. A gente tem que envolver todo mundo. Quem gerou o resíduo vai separar, vai destinar na baia, vai limpar a sua área de atuação e vai deixar fazer um pouquinho, e cada um fazendo um pouquinho, a gente tem um bom resultado. Um outro ponto também muito importante, o Edmilson citou um pouco disso, que é a questão do armazenamento de resíduos, ou melhor, armazenamento dos materiais. Boa parte da geração de resíduo está nesse ponto do armazenamento de materiais. Então aqui eu tenho, por exemplo, exemplo eu tenho aqui exemplo de bloco sendo armazenado de forma inadequada. O suprimento fez o certo, comprou lá com pallet, embalado, tudo certinho, mas o armazenamento ocorreu de forma errada. Aqui eu tenho armazenamento de manilhas de forma totalmente equivocada. Então aqui eu tenho muito evidente o quanto que eu estou perdendo. Então é muito claro e assustador o tanto de perda que eu vejo nessa imagem. Mais imagem de bloco também. Aqui eu posso ter ocorrido empilhamento inadequado, operação da Bobcat, da mini carregadeira de forma inadequada, e por aí vai. Aqui eu tenho desperdício de massa,
julgando muito mais do que a caixa está meio perdida aqui, ó, de forma muito maior do que deveria ser. Peças de escada também desperdiçadas, sabe lá por qual motivo. E aqui gesso também, que deve ser tratado com muito cuidado, gesso, cimento. Se não for armazenado em piso nivelado, isolado do chão para não dar umidade, coberto, a gente vai ter muito perda de material. E aí a gente vai ter desperdício, perda, sem nem usar o material. Então imagina o tanto que isso vai impactar na obra. Outro também ponto muito importante, que eu gosto muito de destacar, é a questão das instalações de apoio, das baias, os lugares que a gente vai armazenar o resíduo. Separei o resíduo lá na fonte de geração, eu vou precisar de um local para armazenar esse resíduo na obra, porque eu não vou destinar esse resíduo imediatamente, então eu tenho que armazenar. Então eu tenho que projetar a baia pensando como que eu vou destinar esse resíduo. Vai ser numa caçamba, vai ser num caminhão. Então é muito importante eu pensar nisso, fazer baias adequadas também. E é muito importante, pessoal, a gente ter baias bonitas, que representem bem o gerenciamento de resíduo na obra, que mostrem o quanto que a equipe, a obra está envolvida com isso. Então quando a gente tem, por exemplo, um caso como esse, a gente tem baias bonitas, pintadinhas, aqui a gente tem já placas também, né, identificando o resíduo, aqui a gente também tem placas. A gente está mostrando, evidenciando para todo mundo que está ali, seja um visitante, a diretoria da construtora, o fiscal, o auditor, o quanto que a gente tem zelo e cuidado com o gerenciamento de resíduos. Um outro ponto também de muito destaque, que merece muito cuidado, é o final da obra. Vai chegando ali, faltando 2, 3 meses para a obra acabar, todo mundo já quer saber de sair correndo, cronograma atrasado, e deixa o gerenciamento de resíduos de lado. E aí a gente tem o caos. Instaura-se o caos na obra e a gente tem cenas deploráveis e assustadoras. Desperdício muito alto, mistura de resíduo, destinação inadequada, falta de registro, resíduo perigoso misturado com outros resíduos. Então a gente tem muito problema. E se a gente tiver uma fiscalização ou uma auditoria nessa etapa, com certeza a gente vai ter muito problema. Alguns outros pontos também importantes, a questão de sempre relacionar o gerenciamento de resíduos ao custo. Não podemos esquecer que o resíduo é perda, é desperdício. Então, sempre que eu estou gerando resíduo, eu estou desperdiçando, eu estou gerando um custo. Então, é muito importante essa palavrinha ali que ninguém quer esquecer hoje, né, principalmente em tempos de custo, relacionar isso com resíduo, que a gente vai ter resultados surpreendentes. Documentação dos transportadores, áreas receptoras, também é muito importante. Não caiam na bobagem de achar que só porque eu contratei uma empresa de caçamba, ela vai ficar responsável por todo o processo. Não, isso deve ser tratado com muito cuidado. Os comprovantes de transporte de resíduo também é muito importante. Ele vai registrar todo o processo, ele vai comprovar a destinação do resíduo. E, por fim, o envolvimento e o empenho da equipe gerencial. A equipe operacional vai fazer a parte, de fato, do dia ali do operacional, mas o engenheiro tem que se envolver, a equipe de diretoria tem que se envolver para a equipe ficar cada vez mais envolvida mesmo e trazer os resultados positivos. Bom, deixa eu fechar aqui só um minuto. Bom, em linhas gerais era isso. O que eu queria apresentar, falar de forma geral, um pouco dos principais conceitos, e agora a gente vai passar para as perguntas que a gente selecionou e depois abrir para perguntas de vocês. Henrique, obrigado. Acho que foi uma explanação muito boa. O pessoal já está enviando algumas perguntas aqui, mas eu deixei já no nosso chat. Quem tiver logado no YouTube consegue mandar pergunta direto pelo chat, e quem não tiver logado ou não quiser mandar pelo chat, pode mandar pelo WhatsApp, o número eu passei ali no nosso chat.
Vamos pela primeira pergunta, então, Henrique. Vamos lá. Como escolher a empresa responsável pela retirada dos resíduos da obra? Edmilson, a gente deve considerar vários critérios, né, para definir a escolha dessas empresas. E aí cada empresa tem seus critérios que se utiliza, né? Vai usar custo, escolha do fornecedor. Mas em tratando em questão do gerenciamento de resíduos, a gente deve considerar uma análise da documentação dessa empresa. E aí a gente sempre gosta de analisar e sempre recomenda que as empresas analisem CNPJ, para saber se é uma empresa ativa, se está tudo certo, alvará, para verificar se a atividade que ela está se propondo a fazer está autorizada pelo município, e a licença ambiental, também para autorizar a operação e relacionar com o impacto ambiental que ela causa. E aí uma pegadinha que quase todo mundo cai, que é analisar a documentação somente da empresa de caçamba. A gente deve considerar não só a empresa de caçamba, mas também a empresa de caçamba e a empresa que essa empresa vai destinar, a área receptora. E aí pode não ser só um aterro. A gente pode ter uma área de reciclagem, a gente pode ter um transbordo, uma área de triagem de transbordo. Então a gente sempre tem que escolher, analisar a documentação da área receptora e do transportador. E uma outra pegadinha que também quase todo mundo cai é não olhar de fato a atividade que está licenciada. Às vezes a empresa está licenciada para uma atividade e está dando documentação, e quer fazer uma outra atividade. Está licenciada para receber o plástico e quer receber o papel. Não pode. Perfeito. Vamos para outra pergunta aqui, enquanto você toma uma água. Quais documentos legais a empresa ela precisa solicitar para a empresa, tanto que recolhe o resíduo e para aquela que recebe o resíduo? Eu acabei respondendo um pouco desse ponto. A gente sempre recomenda que se analise CNPJ, alvará e licença ambiental. E muita atenção nas atividades que estão em cada documento deles. Acontece muito da licença ter uma atividade, o CNPJ ter outro, o alvará ter outro. Então é muito importante a gente avaliar isso. Um outro ponto importante também, Edmilson, que a gente sempre ocorre, é uma empresa entregar para a gente um documento, e aí você vai checar no órgão que publicou aquele documento, seja a prefeitura ou o órgão ambiental do estado, esse documento está embargado. Então é sempre importante checar também com o órgão emissor. Perfeito. Vamos para uma pergunta que ela é muito recorrente, ela acaba até sendo simples, mas o que é CTR, Henrique? O CTR é o controle de transporte de resíduo. Tem alguns estados que chamam de MTR, Manifesto de Transporte de Resíduo. Essa nomenclatura de MTR é mais comum na indústria. Ele é um documento que vai registrar o fluxo do resíduo, desde a geração, passando pelo transporte e a destinação. Então ele vai ter informação de quem gerou, quem transportou e quem recebeu o resíduo, assinado por todo mundo, qual resíduo que foi e qual data. Ele é o único documento que, de fato, comprova o fluxo do resíduo. Então, quando tem uma empresa quando a gente precisar de comprovar isso numa auditoria, numa fiscalização, é o CTR que vai comprovar isso. Perfeito. Vamos para um outro documento aqui, que você já falou durante a tua apresentação, que é o PGRCC. Tem muita dúvida sobre se ele é obrigatório para todos os empreendimentos ou não. Como é que eu trato esse PGRCC? A Política Nacional de Resíduos e o CONAMA 307 fala que obras de construção civil devem fazer o PGRCC. Então, ela é bem abrangente, assim, não detalhar a obra pequena, não precisa fazer o plano e tudo mais. Os municípios normalmente vão regrar melhor essa questão. Belo Horizonte, por exemplo, ele detalha que toda a obra que é passível de qualquer autorização do poder público municipal, um alvará ou uma licença, deve fazer o PGRCC. Então, se uma obra não é passível de alvará, ela não tem PGRCC. A partir do alvará, a gente já tem que fazer. Perfeito. Próxima pergunta aqui. Eu tenho que registrar todo o resíduo que eu destino? Tem alguma exceção em relação a isso ou não?
Edmilson, a gente sempre fala que o que não é, né, uma frase bem conhecida, que o que não é registrado, não é gerenciado, ao que não é medido, não é gerenciado, né? Então, Exatamente. como que eu vou saber quanto que eu estou tendo de perda, que resíduo que eu estou gerando, qual que é meu tipo de destinação se eu não registrar? E aí muita gente fala que, mas o meu processo ainda está muito ruim, eu não tô fazendo as coisas adequadas, eu não vou registrar. Não, deve se registrar desde o começo, mesmo o processo não estando certo, para a gente saber onde que está o erro, onde que está o desvio, o que pode ser melhorado, e aí sim a gente vai confiar no dado para poder tomar decisão. Porque se eu não registro, como que eu vou confiar no dado e como que eu vou tomar decisão em cima disso? Perfeito. Imagino que é importante estancar, mesmo que não seja da melhor maneira, mas a partir daí melhorando e buscando a melhoria de todo esse processo. Tem mais uma dúvida aqui, que também vai ao encontro de algumas que já apareceram no chat, por quanto tempo que eu tenho que guardar os documentos associados à retirada e gerenciamento desse resíduo à obra? A lei define alguma coisa? Eu é que defino? Tem alguma boa prática? Como que é isso? Nenhuma lei assim relacionada com resíduo, Edmilson, tem tratado desse período para armazenamento do resíduo, dos documentos, sabe? A gente já viu o caso em São Paulo, um aterro que foi fechado até pela Polícia Civil, deu maior confusão. A Polícia Civil voltou nos geradores e pediu CTRs, isso depois de 3 anos da destinação. Então, assim, o que a gente recomenda é guardar pelo menos por 5 anos. Particularmente, eu tenho um caso com um cliente que esse ano ele foi questionado sobre uma documentação de destinação de resíduo, mais ou menos de 3 a 4 anos atrás já. E, por sorte, ele tinha tudo certinho, apresentou na Polícia Ambiental, né? Uhum. E foi o que salvou ele, na verdade. Aí, depois disso, ele falou, rapaz, ainda bem que eu tinha guardado tudo isso aqui. Exatamente. Eu recomendo a gente sempre recomenda guardar por 5 anos, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Sim. Naturalmente, a gente tem empreendimentos que são maiores, menores, enfim, e a gente sabe que a questão do recurso humano dentro de uma obra é sempre muito enxuto, né? Qual que é a equipe que eu tenho que empenhar para esse gerenciamento de resíduo aí dentro do canteiro de obra? Edmilson, mesmo para obras muito grandes, a gente dificilmente recomenda uma equipe exclusiva para o gerenciamento de resíduos. O melhor processo é aquele que está diluído ao longo, diluído entre várias equipes, em todo o processo. O gerenciamento de resíduos tem que estar envolvido em todas as atividades. Então não adianta eu colocar uma equipe de limpeza gigante se tem muita gente sujando e algumas limpando. Então, esse processo de separação do resíduo, destinação até a baia, a gente divide para todos os operários, todo mundo. Em alguns casos é justificável a gente ter uma equipe de limpeza para dar um retoque. Em alguns casos também é importante a gente ter 1 ou 2 funcionários, dependendo do porte de obra, claro, para obras maiores, para ficar mais na área das baias, para ajudar a organizar melhor o resíduo, para refinar alguma coisa que não vier boa das áreas de geração. E quanto à equipe de gestão, né, de registro e controle, documentação, equipe de gestão mesmo que vai acompanhar o processo de gerenciamento de resíduo, o engenheiro é muito importante, né, o engenheiro da obra, para orientar, para cobrar mesmo. A gente sempre orienta também definir alguém para fazer a função de gestor de resíduo, que é a pessoa que normalmente vai registrar a saída de resíduo, vai verificar a documentação, vai ser o ponto focal do gerenciamento de resíduos. Então, basicamente, é isso. Perfeito. Como é que eu planejo essa segregação do resíduo em pequenos canteiros de obra? Aí em BH não deve ser muito diferente. Aqui em São Paulo, até pelo tamanho dos terrenos aqui, o pessoal meio que tem que fazer quase um milagre para conseguir fazer tudo certinho. Como é que é isso? Tem alguma dica? Tem algum caso interessante? Como é que é? Isso é um grande dilema assim, de espaço. Boa parte das consultoras falam que não tem espaço nos seus canteiros e realmente isso é um fato recorrente. Assim. Para empresas que já estão há mais tempo gerenciando resíduos, separando, elas vão absorvendo isso e elas vão acabando encontrando a melhor forma de separar, de armazenar o resíduo.
Para empresas que nunca fizeram, que nunca separaram o resíduo e ainda tem um problema no canteiro pequeno, a gente sempre recomenda começar a segregar alguns resíduos que são mais estratégicos. Por exemplo, a madeira é um resíduo muito fácil de ser separado. Então, você vai pegar uma vaga de garagem, um vão de escada. Então, você tem que ir achando os cantos que normalmente não são usados para armazenar esse resíduo até a destinação. Papel e plástico também costumam ser muito fácil. Saco de cimento também é um resíduo muito bom para começar a segregar. Então, assim, é sempre ficar atento a separar na fonte, começando para os resíduos mais fáceis e achando os espaços que eu consigo armazenar. E não necessariamente eu preciso armazenar todos os resíduos um do lado do outro. Eu posso deixar o saco de cimento vazio perto da betoneira, o metal perto da central de armação, o papel e plástico em outro local, os EPIs usados perto do almoxarifado. Então, posso separar isso ao longo do canteiro, que eu consigo normalmente resultados melhores para canteiros menores. Eu imagino uma coisa que ajuda isso também é planejar essa periodicidade de retirada dos resíduos dentro do canteiro também, né? Porque às vezes o pessoal não planeja bem isso e é muito espaçado essa retirada do resíduo, e aí, naturalmente, para um canteiro pequeno, começa a faltar ainda mais espaço, né? Imagino também isso ajude bastante, né? Sim, sim. Quanto mais espaço eu tenho, eu posso coletar com uma periodicidade maior, né? Quanto menos espaço, eu tenho que coletar com uma frequência menor. Perfeito. A próxima pergunta é, assim, hoje o PQPH, até falei um pouco dele, ele coloca lá alguns indicadores associados à sustentabilidade, que basicamente hoje o que ficou foi a produção de metro cúbico de resíduo por metro quadrado construído. Mas hoje ele te dá outras opções de indicadores. Quais outros indicadores de gerenciamento de resíduo eu posso implantar na obra, além desse que o PBQPH já me fala? Edmilson, o que o PBQP colocou, que é o índice de geração metro cúbico por metro quadrado construído, é o principal. E é de fato o mais importante. Só que a gente tem que tomar cuidado para ele não ser avaliado só no final da obra. Então eu tenho que fazer relacionar um proporcional ao longo da obra, quantos por cento que eu produzi de obra, quantos por cento que eu gerei de resíduo, qual o volume de resíduo que eu gerei, gerar um indicador proporcional à etapa até o início, até aquele momento da obra. E outros dois indicadores também que a gente gosta muito é a eficiência de segregação. Então, quantos por cento dos resíduos estão saindo da obra de fato segregados, separados. Então, ele representa muito bem o gerenciamento de resíduo. Ele representa muito bem como que está todo o meu processo operacional. E o outro indicador também legal, interessante, que é muito bom para mostrar, principalmente para a equipe para a equipe de externa, cliente, qual que é o tipo de destinação que eu vou mostrar. Se eu estou reciclando mais, se eu estou mandando mais para aterro. Então, o tipo de destinação também é um indicador interessante. Perfeito. Por último, da nossa sequência de perguntas aqui já estabelecidas, voltando de novo nesse indicador de metro cúbico de resíduo gerado por metro quadrado construído. Eu tenho muitos clientes que ficam com dúvida de falar, legal, eu defini uma meta aqui, mas eu não sei se ela é boa, se ela é muito aberta ou ela é muito fechada. Hoje você tem como falar para a gente um benchmark, alguma coisa que seja, olha, mais ou menos nesse nível aqui está adequado? Como é que é isso? Edmilson, eu até comentei isso um pouco no começo da apresentação. Isso vai depender muito, a geração, né, em metro cúbico por metro quadrado construído, vai depender muito da tipologia, né, do método construtivo. Então, referências que a gente tem. Alvenaria estrutural vai ser mais ou menos 0,22 metro cúbico por metro quadrado construído. Concreto armado, mais ou menos, ou melhor, concreto armado, 0,22 metro cúbico por metro quadrado construído. Alvenaria estrutural, mais ou menos 0,20 metro cúbico por metro quadrado construído. E parede de concreto, mais ou menos 0,05 metros cúbicos por metro quadrado construído.
Extremamente eficiente, né? Não, muito mais eficiente. A gente vai gerar aí um quarto do resíduo gerado na obra. Uhum. A gente fez um estudo, eu vou mandar o link aqui para o pessoal, apresentando esses indicadores na alvenaria estrutural e no concreto armado. Uhum. Então, eu posso compartilhar aqui para a gente compartilhar com o pessoal. Tá. E eles podem ter acesso a esse artigo, que foi publicado na revista da Abrelp. É um artigo bem bacana, então é uma referência interessante. Perfeito. Bom, acho que essa foi, deixa eu só dar uma olhada aqui, creio que essa foi a última pergunta, né? Eu vou separar agora, vou até voltar para minha tela aqui, vou separar agora algumas perguntas do pessoal. Eu vi que foram inúmeras perguntas, então naturalmente a gente vai ter que separar algumas poucas aí, porque senão a gente vai até umas 8 da noite, mais ou menos. Vamos lá. Vou pegar uma primeira aqui, que eu acho que é até bem específica aí para BH. Tá como feeling oficial, não sei o nome dele, mas ele perguntou sobre o selo verde do Programa de Sustentabilidade aí de BH, até que ponto vale investir para ter esse tipo de selo. Acho que é um programa regional aí, né? Sim. E aí, esse certificado, ele tem contemplado mais o uso da edificação e não muito a construção em si. Então, ele é um selo que o mercado, eu não tenho visto o mercado valorizar muito ele, mas é sempre um item a mais para diferenciar dos concorrentes. Então, nesse sentido, eu acho que pode ser válido, sim. O Bruno Melo, ele colocou um ponto que eu acho que é interessante, talvez aconteça até em algum tipo de fornecimento, que é esse envolvimento do fabricante do material com esse gerenciamento do resíduo. Acho que talvez muito próximo do que acontece com o pessoal que fabrica óleo, pneu, etc., que eles são responsáveis pelo recolhimento desse resíduo. Acho que deve ser mais ou menos por aí. Tem isso já? Acontece isso já em algum nível que você tenha visto? Edmilson, infelizmente, os fabricantes deles não têm mostrado envolvimento real assim com o gerenciamento de resíduos das obras, sabe? Tem alguns casos começando a querer aparecer, mas nada muito real. Eu acho que as construtoras têm um papel muito importante nisso, de fato cobrar dos seus fornecedores, mostrar para elas que elas estão envolvidas com o gerenciamento de resíduos, mas de fato hoje, caso real, a gente não tem nada muito significativo não, sabe? Perfeito. Tá como o Jorge Mega aqui, ela questiona sobre como é que pode ser realizado o controle desses custos de geração de resíduo. Como que isso pode acontecer no dia a dia, de maneira prática? Um erro assim, muito recorrente é a gente achar que o custo relacionado com o resíduo destinado é só do resíduo da caçamba ou do custo de destinação. A gente sempre tem que lembrar qual que é o custo do material. Então vamos imaginar que a gente tem uma caçamba cheia de bloco quebrado. Eu comprei o bloco de concreto por, sei lá, R$1, R$2. Quando eu enchi a caçamba porque eu quebrei vários blocos, eu tenho muitos reais ali. Então, na nossa expectativa, uma caçamba, na nossa estimativa aqui, uma caçamba de bloco quebrado custa em material cerca de R$2.000. Então é muito importante a gente analisar cada resíduo, saber de onde, qual que é o material de origem e quanto custou aquele material. Então eu vou avaliar, inicialmente, começar a avaliar o custo da destinação, do transporte, e aí depois eu posso ir voltando e analisando o custo do material, depois o custo de mão de obra envolvida para transportar aquele resíduo dentro da obra. Então eu posso começar de uma forma mais simplificada e avançando e evoluindo nessa análise de custo. Perfeito. O Frederico ele coloca uma situação aqui que ela é bem comum e eu já vivenciei ela em algumas regiões, né?
que é não ter empresas com o licenciamento correto para fazer esse gerenciamento do resíduo, para recolher o resíduo, para destinar o resíduo. E aí? Complicado isso ainda. A gente é um país que é grande, eu entendo, mas a política nacional ela já é até um pouco velha já, né? O pessoal já deveria estar ajustado, né? Mas ainda a gente tem esse tipo de situação. Bom, esse talvez seja o ponto mais polêmico do processo. Se a gente voltar e analisar a política nacional de forma certa, ela fala que o gerador, né, o grande gerador, a obra, a construção civil, ela é responsável pelo resíduo. Então, o município não tem que dar estrutura para ele destinar o resíduo. Mas chegou um momento que ele está numa região que não tem nada para ele destinar, como é que ele vai fazer? Não tem jeito. Então, a gente vai estar sempre num ali. Quem que vai vir primeiro? O ovo, a galinha? A consultora vai começar a gerenciar o resíduo ou a estrutura vai vir da região? A prefeitura, ela pode me multar porque eu não estou destinando, mas na região não tem nada? Pode, por lei pode. Mas vai ter um bom senso? Então, uma questão que deve ser avaliada. Já vi casos de construtoras e indústrias destinar para longe, porque ela tem que seguir o procedimento de ISO 14.000 e tudo mais, então ela arcou com esse custo. Mas já vi também construtoras que fazem só o que conseguem na região e o resto acaba destinando para aterro. Perfeito. O Pablo, ele colocou uma situação aqui, inclusive eu já peguei isso numa auditoria, a gente teve que fazer todo um processo ali, em relação à água de bitoneira, água de lavagem de bitoneira. Ele está questionando aqui como tratar isso, né? Se trata como classe 1 ali, de resíduo, ou se eu trato isso como material inerte. Como é que é isso? Isso tem muita dúvida, o pessoal acha que a água de bitoneira não tem que tratar, é muito comum o pessoal falar isso, na verdade tem, né? Na verdade tem, e é muito simples a gente resolver esse problema. Se a gente faz um processo de decantação, a gente pode decantar, vai sobrar o cimento por baixo, eu posso fazer uma reutilização dele, e a água eu posso recircular para o processo. Então eu posso, inclusive, não ter perda dessa água e posso não ter perda do material, do cimento ali, da betoneira, para reutilização, como uma areia, por exemplo. Foi justamente isso que a gente fez por lá e foi a melhor forma. Só que aí entra um outro detalhe, eu perdi aqui quem foi que perguntou, acho que foi o Felipe novamente, mas como é que eu conscientizo o pessoal? Porque eu tenho lá as caçambas, que estão sendo, que são cada caçamba para cada baia, na verdade, com um tipo de resíduo, eu tenho lá o processo, a estrutura para decantar a água da bitoneira, mas aí eu tenho o cara que vai lá e joga o resíduo errado, sabendo que não pode jogar ali, que ele joga a água de bitoneira no chão mesmo, porque é mais rápido. Enfim, como é que eu conscientizo? Qual que é a melhor forma de tentar conscientizar esse pessoal para eles terem essa consciência ambiental dentro do canteiro de obra? Edmilson, a gente sempre pontua que isso só vai acontecer se dois aspectos acontecerem de forma sequencial e muito forte. Primeiro é a conscientização e o envolvimento das pessoas. Elas têm que ter informação, elas têm que saber qual que é o papel de cada um, e elas têm que se sentir envolvidas e importantes. Então eu tenho que mostrar para o ajudante que a separação que ele faz na fonte de geração é muito importante, porque se ele não separar, todo o processo para frente dele vai dar errado e eu não vou conseguir, por exemplo, reutilizar ou mesmo reciclar um resíduo. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o envolvimento da equipe gerencial. Então o engenheiro, a diretoria, a equipe de gestão tem que estar envolvido. Já aconteceu de caso da gente dar treinamento em obra, a equipe gerencial querer fazer, querer organizar, mas o engenheiro não está nem aí, não dá estrutura, não faz uma baia, não cobra de quem está errado. Então, a gente vai sempre basear em conscientização, envolvimento e valorização das pessoas, e envolvimento e cobrança por parte da equipe de gestão. Perfeito. Bom, para encerrar, eu vou colocar uma pergunta minha também, que eu acho que acaba surgindo aqui. A gente vê essa questão da preocupação ambiental como algo crescente, né? Para falar a verdade, até estava num estudo há algum tempo atrás, e mostrava
o meio ambiente da construção civil aqui no Brasil, com uma tendência muito forte de normalização, com uma tendência muito forte da questão ambiental, e eu percebo isso crescendo através das normas e outros materiais estão sendo publicados, etc. Com o trabalho que você vem fazendo com ambientes, com resíduos, com certeza você sente isso na pele, né? O que você está enxergando hoje? Quais são as principais barreiras? Como que, naturalmente, você vem como uma empresa que soluciona uma boa parte desses problemas, né? Mas o que você enxerga hoje na construção civil? O que você pode falar para o pessoal que está vendo aí, no sentido de, olha, começa por aqui, vai por ali. Eu sei que a pergunta é um pouco ampla, mas principal coisa ali, o que seria? Bom, se a gente focar no gerenciamento de resíduos, que acaba sendo o foco principal da nosso papo hoje, a gente já fecha um pouco o cerco, né? Reduzindo um pouco essa amplitude da pergunta. Essa questão está começando a ser valorizada cada vez mais, tanto pela fiscalização, pela certificação e até pelo mercado. Então, se tem empresas que ainda não fazem gerenciamento, que não gerenciam o resíduo, que não fazem esse processo, não tem isso no dia a dia, eu recomendo que faça. E talvez não vai fazer pela fiscalização, talvez não vai fazer pela auditoria, mas vai fazer pelo custo. Porque se ela não gerencia resíduo, ela está perdendo dinheiro. Ela está desperdiçando, ela está gastando mais que ela devia, ela está destinando errado, que pode destinar talvez para um local que vai reciclar o resíduo, por exemplo, e vai ser mais barato. Então, preocupa com a fiscalização, preocupa com a auditoria, mas preocupa também com o seu bolso. E aí, consequentemente, a questão ambiental vai vir, a gente vai reduzir o impacto ambiental, que de fato é o mais importante, que é de fato o que deve ser feito. Mas, infelizmente, muitas empresas ainda não preocupam com isso. Então, se a gente inverte um pouco a situação, elas vão ver que o não gerenciamento de resíduo é prejudicial e é prejuízo para elas. Sim, vai gerando um passivo ao longo do tempo, e em algum momento isso pode virar uma conta pesada aí para a empresa e atrapalhar economicamente até a questão da vida da empresa. Sim, até inviabilizar a operação. Sim. Vou pegar a última pergunta aqui, que é da Ana Lúcia. Ela colocou assim, olha, ainda não pegaram nenhuma pergunta minha. Deixa eu pegar ela e aí a gente encerra essa questão das perguntas. Tá, Ana Lúcia? Você não ficar chateada com a gente. Ela colocou aqui, o coprocessamento de madeira e sacarias é considerado um tipo de reciclagem? Edmilson, essa é uma pergunta conceitual bem polêmica, assim. Se a gente considerar a definição da reciclagem pela política nacional, a gente vai ver que a reciclagem é um processo que tem transformação da propriedade física, química ou biológica do material. Se a gente considera que o coprocessamento vai utilizar a energia, a gente pode considerar o coprocessamento sim como reciclagem. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, considera que quando eu mando o saco de cimento para coprocessamento, eu estou reciclando. Mas se eu considero que eu não estou transformando em outro material, então eu não tenho reciclagem. Então, assim, reciclagem, em alguns casos é considerado, não é, mas em linhas gerais pode ser considerado reciclagem sim. Perfeito. Viu aí, né, Ana Lúcia? A gente não esqueceu de você. Henrique, quero te agradecer muito a tua participação aqui com a gente. A gente, naturalmente, foi conversando ao longo do tempo. Acho que a gente não pode nunca acreditar em coincidência, né, mas acho que foi uma boa hora para a gente bater um papo sobre isso. Talvez lá atrás, quando a gente começou a conversar, talvez não teria tanta coisa, talvez não teria tanta importância ou tanta relevância como hoje vem tendo, porque o pessoal está começando a sentir esses desafios sobre a questão do resíduo na pele, não só por normas, mas a gente também percebe uma intensificação na fiscalização por parte dos órgãos. A gente percebe a exigência disso até no momento que eu estou aprovando projetos de novos empreendimentos. Então, cara, realmente eu agradeço muito a tua participação.
Não sei se você quer colocar mais algum ponto, fazer alguma outra conclusão aí. Obrigado aí por tudo. Vou falar, né? Edmilson, também queria agradecer muito pelo convite, pela participação. Eu acho que foi muito bom. Concordo com você plenamente. Eu acho que o momento é bem oportuno. Essa mudança do PBQP veio seguindo a tendência que ele já seguia e as mudanças foram bem positivas. Se eu tivesse que deixar um único recado nessa 1h30 que a gente conversou, é que eu deixaria o recado claro para as empresas que ainda não estão gerenciando resíduo, que gerenciem, que preocupem com seus resíduos, que olhem melhor para os seus resíduos e entendam isso. O que eu estou gerando, de onde que veio, quanto que custou, para onde que eu estou destinando, quem está transportando. E aí, nessa experiência nossa aí de quase 10 anos, eu não tenho nenhuma dúvida em falar. Gerenciar resíduo não é difícil. Gerenciar resíduo é possível, seja uma obra pequena, uma obra grande, só basta querer. Não tem bicho de 7 cabeças, tem que começar. Começa separando a madeira hoje, amanhã você vai separar o saco de cimento, depois de amanhã você vai separar o papel plástico, daqui 15 dias, um mês, 2 meses, você já está registrando tudo, já está cobrando CTR dos transportadores, documentação, daqui 2, 3 meses você está com um processo redondinho, fazendo tudo, e você vai olhar para trás, você vai ver sua obra organizada, limpa, com menos acidente de trabalho, elogio de certificação, de fiscalização, de cliente. Você vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, como que eu passei tanto tempo não gerenciando resíduo e me deixando tudo misturado? Então, assim, é possível. Não caiam na bobagem de achar que é impossível, que é difícil, que eu tenho total tranquilidade de falar que vocês vão conseguir. Perfeito. Obrigado de novo. Pessoal, eu recomendo que vocês conheçam bem o trabalho do Henrique, não só com a ambiência, mas também com o Net Resíduos. Naturalmente, vocês vão receber mais informações aí de materiais e outras coisas ao longo do tempo, mas é um trabalho fantástico, como eu falei, eu acho que mais do que um trabalho, é quase uma missão do Henrique. O Henrique está muito engajado, não só pelo negócio, mas que realmente vocês percebem aí que ele acredita muito nisso e tem que acreditar mesmo. Tudo isso vale a pena, não só, a gente tem a questão da gerenciamento de resíduo, é uma questão de agora, mas naturalmente pensando num futuro que não é tão distante e que a gente precisa cuidar. Quero agradecer também ao pessoal da Matcom e ao pessoal da Construliga, que deu apoio institucional, acabou divulgando aí nosso webinar, e principalmente agradecer a todos vocês, estou vendo aqui todo mundo rolando ali o chat, agradecer a todos vocês pelas perguntas, pela participação. Peço desculpa ali pela troca da tela, é a primeira vez que a gente faz um webinar com 2 pessoas, então, naturalmente, a gente está se acostumando também com a situação, e espero poder ajudar no que for necessário. E, Henrique, desejo todo sucesso por aí, que a gente faça, de vez em quando, algum bate-papo específico aí sobre isso, e dá para ver que o pessoal está bem interessado e, com certeza, vai ser sempre um prazer para a gente receber por aqui. E, enfim, me coloco também à tua disposição para qualquer necessidade. É isso aí, gente. Boa tarde para todos. Muito obrigado pela presença e qualquer coisa a gente está à disposição. E vi o pessoal perguntando aqui sobre o link. A gente vai mandar, vamos mandar por e-mail para todo mundo. Vou compartilhar com vocês 2 links importantes. Um é do índice de geração de resíduo e o outro que eu acabei não citando, importante também, que é um levantamento que a gente fez dos principais municípios que têm leis específicas de gerenciamento de resíduo da construção civil. Ok? Isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Até a próxima. Até mais.